Como se libertar do vazio emocional? Como pôr fim à sua insatisfação? A insatisfação que vem logo após você ter uma conquista, o tédio que surge logo após você alcançar alguns objetivos. E no fim, é isso também que impede você de estar mais inteiro, de usar toda a sua energia, todo o seu potencial para alcançar aquilo que você busca. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Esse vídeo que nada mais é uma aula magna, uma aula gratuita sobre propósito essencial e o que nos leva a viver uma vida no modo automático, no modo reativo, no modo cego de viver, de buscar objetivos, de buscar algo que nos complete do lado de fora, é a clareza do que eu vou te apresentar aqui nessa aula de hoje. Por isso, se você tem alguns minutos, se você tem um tempo, reserve para prestar atenção no que eu vou explicar para você aqui, porque pode transformar a sua vida. Mudou, transformou e está transformando a minha. E eu já convido você, se você não me segue, a seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Aqui a gente trata exclusivamente de autoconhecimento, de expansão de consciência, do despertar para uma nova vida. Mas vamos, sem mais delongas, direto ao ponto. E primeiro, para você compreender o porquê esse é um conhecimento que, embora já esteja com você, você precisa se abrir para ele. Eu vou trazer aqui alguns desenhos até para simplificar, né? Vou tentar estar desenhando algo aqui para até simplificar aquilo que eu estou dizendo para você, para tornar mais visível. Mas lembre-se, tudo isso que eu estou falando e até mesmo que eu vou desenhar, tudo isso que você vai ver nesse vídeo, ele é apenas um mapa. É como se o meu objetivo nesse vídeo, nessa aula, é corrigir o mapa que você usa para manifestar a realidade que você precisa, porque o que realmente buscamos e o que você busca é a felicidade. Dificilmente, né, conscientemente, alguém não busca a felicidade. O que realmente precisamos é a paz. O que você precisa é a paz. O que eu preciso é de paz. É essa conexão com algo maior, que já não nos torna tão pequenos, tão à mercê de acontecimentos, de situações que no fundo a gente sabe que são momentâneas, são passageiras, sejam elas boas ou ruins, mas acabamos dependentes dessas situações, dependentes de uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai chegar ao fim, dependente de um resultado que ainda não aconteceu, que nos cria ansiedade, dependente de uma memória de algo que já aconteceu, já não está mais aqui na realidade, mas que nos torna tão pequenos diante daquilo que não podemos controlar. Você compreender o que eu vou trazer hoje aqui vai permitir com que você tenha um novo olhar para a sua vida, um olhar de cima, porque de fato a gente nunca perde, ou ganha, ou aprende. Mas precisamos virar essa chave na nossa mente de que a nossa jornada de vida aqui não é uma jornada de aprendizado, porque a gente acha que aprendemos somente quando estamos na escola, quando estamos fazendo um curso específico, quando estamos na faculdade, e na verdade a vida toda está nos ensinando a nos conhecer. E talvez um dos principais propósitos de por que você está aqui, aqui nessa vida, aqui nessa existência, e o propósito mais profundo, mais divino do ser humano, de você estar aqui como uma pessoa capaz de compreender palavras, capaz de utilizar as palavras, utilizar desenhos, como eu vou mostrar aqui, para trazer um significado e a partir disso expandir a sua consciência. Nós que somos a consciência de fato mais evoluída aqui nessa realidade, o principal objetivo é você se conhecer, porque é através do seu autoconhecimento, da sua autoconsciência, da sua autoanálise, é através dessa tomada de consciência que permite com que você se reconheça não somente como uma pessoa que possui uma história, que o universo também se reconhece, que Deus também se reconhece, que a vida também se reconhece e torna-se consciente de si mesma.
Mas para entendermos melhor então, vamos direto ao ponto. Todos nós nascemos e temos uma jornada a seguir. Por isso eu quero fazer um desenho aqui para você, porque essa jornada ela passa, obviamente, da nossa infância. Você está aqui, pronto para avançar na sua jornada, para aprender, feliz da vida. E o que acontece é que todos nós temos um caminho a seguir. Esse caminho é do início da nossa vida ao fim da nossa vida. Obviamente, esse caminho ele não é reto, ele é um caminho de altos e baixos, mas todos nós temos a nossa subida na vida, que é quando estamos crescendo, quando estamos evoluindo. A gente, de certo modo, aqui tem uma escadinha para subir. Mas o que mais você precisa entender aqui nesse vídeo, nessa aula, é que até mesmo quando você está aqui no fim dessa escadinha, descendo, você está evoluindo, você está aprendendo, porque a nossa jornada aqui material, embora pareça a única realidade realmente que podemos ver, o mundo material é apenas uma ilusão. Ele é uma ilusão de percepção, porque todos nós estamos, de certo modo, percebendo apenas aquilo que os nossos sentidos estão nos mostrando. E enquanto não expandimos a nossa consciência, a gente fica muitas vezes presos, e tanto a subida quanto a descida podem influenciar, nos prejudicar, nos criar traumas, nos fazer entristecer. Mas o que eu quero trazer aqui dessa jornada, que você entenda, é que um dos principais, né, um dos primeiros aprendizados que você desenvolve, que nós desenvolvemos durante a vida, é o conhecimento, é a consciência. E isso é mais importante do que qualquer coisa que você possa conquistar nesse mundo material, como eu falei, nesse mundo de uma percepção certamente ilusória. Que acreditamos que, por exemplo, uma caneta como essa, acreditamos que o nosso corpo, ele é algo realmente material. Mas na verdade é só energia e movimento. E essa energia, hoje já estudada por muitos cientistas, estudada hoje pela ciência, a maior parte dessa partícula que forma essa energia é espaço vazio. Porque o maior espaço, ou a maior parte de um átomo é espaço vazio, muito mais do que os prótons, elétrons e nêutrons que o fazem. Então, se a sua maior, o seu principal, o primeiro conhecimento que você adquire é o conhecimento de quem você é, do que você é, sem perceber, quando estamos lá na infância, quando estamos, de certo modo, aprendendo a trazer significados para a vida, a gente acaba por ter uma falha de percepção, porque atribuímos aquilo que vemos, o nosso corpo, atribuímos a ferramenta chamada nossa própria mente, identidade. Extraímos então a identidade daquilo que estamos vendo e daquilo que passamos a pensar. O conhecimento, poderíamos trazer aqui um balãozinho. Espera aí que eu já vou corrigir esse desenho aqui porque eu tô na frente dele, né? Poderíamos dizer que nesse balãozinho, que é os nossos pensamentos, quando a gente está na infância, a gente passa a colocar toda a nossa identidade, ou seja, a base daquilo que trazemos significados. Por exemplo, uma criança, obviamente um bebê, ainda que não tenha nenhum processo de cognição da sua consciência, ela não vê diferença entre ela e um gato, entre ela e um cachorro, entre ela e um outro animal. E ela não está com essa diferença. Mas assim que vamos, de certo modo, crescendo,
a gente vai criando esse senso de diferença e passamos a nos ver, obviamente, como aquela pessoa que possui uma história, que possui uma família e que possui muitos caminhos a trilhar, e que possui muitas coisas a conquistar, e por aí vai. Agora, o que não percebemos é o que acontece, ou melhor, o que ocorre no nosso estado de consciência, na nossa percepção, é que essa ferramenta chamada nossa mente, e aqui poderíamos dizer esse balãozinho aqui que é cheio de memória, cheio de imaginação, é apenas uma ferramenta que está ali para você utilizar. Nessa ferramenta, então, poderíamos dizer que ela é principalmente formada por passado e futuro. O que você precisa entender de início é que na sua própria mente não existe agora. Não existe percepção de dentro desse balãozinho o agora. Ou a realidade nua e crua, neutra, como ela é. Porque de dentro desse balãozinho, que é a nossa própria mente, a gente passa a julgar o presente com base no passado e projetar o futuro. Então, o momento agora, o momento que é o único real que acontece na nossa vida, é sempre visto como um meio para alcançar um fim apenas. Mas principalmente, dentro desse balãozinho você extrai a sua identidade, que serão sempre as suas memórias do passado e a continuidade daquilo que você é para o futuro. É por isso que de dentro desse balãozinho, o tempo ele é visto como linear, como uma reta. Vamos melhorar isso, né? Como uma reta. E o que que isso significa? A gente acredita que o tempo é sempre a eternidade, melhor dizendo, a gente interpreta a eternidade como algo no futuro, como algo para sempre. Mas existe um grande desvio de rota, talvez nosso pecado original, porque a palavra pecado ela já vem do, né, o seu significado etimológico. Pecar, pecado é quando os arqueiros erravam o alvo, quando iam tirar uma flecha. Então, pecar é errar o alvo. Quando erramos o alvo, quando extraímos de dentro, então, dessa ferramenta chamada pensamento, chamada mente, chamada passado, futuro, memória, imaginação, tudo uma ferramenta, a identidade daquilo que somos. O que acontece durante a nossa vida, então, é que a gente tem aqui a progressão, como, como eu disse para você, a gente vai crescendo em conhecimento, em entendimento sobre a vida. Só que no meio dessa jornada aqui, isso aqui a gente poderia até chamar como se fosse uma ponte. Isso aqui é uma ponte. E essa ponte quer levar o quê você? Você quer levar você aonde? Obviamente não está nada ligado ao mundo material aqui, não está nada relacionado àquilo que você vai conquistar, à família que você vai construir, não está nada relacionado a uma empresa que você vai fundar, um livro que você vai escrever, qualquer trabalho que você vai desenvolver, não tem nada relacionado a isso. Todas essas coisas para nossa vida, ou seja, para o propósito essencial, que é você tomar consciência daquilo que você tornar-se também parte essencial do propósito divino, do propósito do universo, do propósito de Deus para a sua existência. Tudo isso, todas as suas conquistas, todas as suas ferramentas, a sua família, tudo isso é de fato uma forma de você evoluir nesse processo, ou pode se tornar, do contrário, será apenas, muitas vezes, motivo de sofrimento. E você então fazer essa ponte. Qual que é essa ponte? Essa ponte vem lhe tirar do seu lado instintivo,
instinto e trazer você para o lado intuitivo. Intuito. Ou seja, primeiro a gente nasce como um animal realmente que já tem aqui a inteligência da vida para reagir, para realmente nos alimentar. Ninguém precisa dizer para a gente onde é a boca, a gente já acaba por, de modo muito automático, muito reativo, já tudo isso já vem com a vida, com a inteligência que a vida que está em nós possui. Agora, você pode passar a vida inteira também como esse, de certo modo, animal que reage a tudo, que vive apenas pelo seu instinto, atendendo seus desejos e tudo certo, cada um tem a sua jornada de vida, de evolução, mas o propósito essencial do porquê estamos aqui, e é isso que vai fazer com que você compreenda uma completude, vai fazer com que você sinta a verdade por trás daquilo que você pensa, por trás das suas emoções, porque a emoção nada mais é o movimento desse passado e futuro aqui, é o movimento desse passado e futuro aqui na sua mente. Então, tudo que você cria de sofrimento, tudo que criamos de insatisfação, é sempre utilizando essas duas ferramentas aqui sem consciência. É você voltando no passado, é você indo para o futuro, é você criando comparação, é você preso dentro de um balão, dentro desse balão aqui. E obviamente daqui de dentro você não consegue ter uma nova perspectiva. Você acredita sim que a felicidade está apenas na conquista, né, da família dos seus sonhos, está na conquista do, do carro ideal, da casa ideal, do trabalho ideal, de tudo que o mundo nos apresenta como felicidade, algo sempre momentâneo. O que deveríamos fazer então é fazer essa trajetória, essa jornada aqui, ó, de subirmos em direção à compreensão, de irmos em direção à nossa intuição. Por que que eu fiz aqui e chamei isso quase de uma ponte? Porque no meio dessa ponte a gente para e constrói uma casa. Essa casa aqui não é uma casa qualquer, não é a casa onde você mora. De material, não é a casa, de certo modo, ou seja um apartamento, como eu que vivo em um apartamento, seja uma casa, seja onde você mora, não é essa casa. Essa casa aqui, ela chama-se a noção do eu interior, que você cria, que você constrói, que você se identifica durante o seu crescimento ao longo da sua vida. E essa casa aqui, por incrível que pareça, ela tem muitas estruturas aqui que, de certo modo, utilizamos para manter essa casa intacta. Trabalho, família. O trabalho aqui já inclui a profissão, né? Profissão que você atua. A família, independente da sua família, de quem você é filho, ou hoje você é esposa, você é marido, você tem um papel que você representa. Então, essa consciência aqui, que nasceu, de certo modo, com um propósito essencial também em seu interior, como uma semente, esse serzinho aqui que não tinha consciência, ele entrou em uma jornada onde recebeu vários papéis. Mas por que que eu fiz o desenho de uma casa aqui? Porque essa casa aqui é o eu que você constrói na sua própria mente. Essa casa aqui é o eu que você se identifica, que vive aqui, ó, do passado e do futuro.
que está aqui, vivendo aqui, ó, vivendo aqui dentro. Essa casa aqui vive presa dentro da própria mente. E é justamente por isso que, daí de dentro dessa casa, você se sente seguro com aquilo que você já conhece. Você cria toda uma barreira psicológica aqui dentro. Então, por mais que estamos aqui hoje numa aula de expansão de consciência, uma aula onde você vai trazer um novo sentido para a sua vida, do porquê, um significado ou um entendimento, embora ainda muito intelectual, conceitual, você está trazendo aqui o porquê que você cria tanto sofrimento. Por quê? Porque aqui de dentro, o passado e o futuro tomam todo o espaço que você poderia ter, toda a capacidade de perceber o quanto a vida é agora, o quanto a vida ela é suficiente no agora. Se você está desperto para o agora e não perdido na história de quem você é, passado, e não perdido no futuro, naquilo que você pode se tornar, pode conquistar. Porque aquilo que você precisa, aquilo que você já é aqui agora. Agora, o que acontece é que quando a gente faz essa casa aqui, ó, quando a gente constrói essa casa aqui, quando a gente constrói essa casa aqui, no meio do caminho, e queira você compreenda ou não, isso é o que acontece com 99,9% de nós. Todos, né, 99% ou mais da população da Terra ainda vive identificado com esse falso eu, que na espiritualidade é chamado também de ego, que é a sua visão limitada, separada de tudo e de todos. Acreditamos que somos então um ser que possui uma vida separada de toda a existência, quando na verdade o que acontece e o que precisamos fazer é, aos poucos, desconstruir essa casa, ir abrindo espaço na nossa mente. E assim que você rompe uma abertura nessa casa, você, de certo modo, se você está vendo esse vídeo, se você está aqui comigo, você já está abrindo uma grande possibilidade na sua mente de dar o próximo passo em direção à conexão com o seu lado intuitivo, com a inteligência que há na vida, com uma consciência mais profunda do que o próprio pensamento do passado e do futuro, que é a conexão com o agora. Você extrai então do agora uma inteligência, uma paz, uma sabedoria que não é minha, não é sua, não é de ninguém individual, é da vida. E assim que você, de certo modo, vai desconstruindo essa casa, e até para trazer para você uma analogia, talvez você já ouviu, talvez você nunca ouviu, talvez você já veio, assim como eu, da religião, por isso que eu quero trazer uma certa visão para você, rapidinho, do porquê eu trouxe esse exemplo da casa. Justamente porque Jesus trouxe uma parábola explicando que o homem insensato construiu sua casa sobre a areia. Veio a chuva forte, veio as tempestades e derrubou a sua casa. O homem sensato, prudente, construiu a sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio todas as frustrações do mundo, veio tudo que podia abalar aquela casa e ela se manteve de pé. O que que significa isso? Enquanto a nossa visão, a sua visão, a compreensão interna, não é a visão que os outros têm sobre você, porque a dos outros vai continuar sendo a visão que os outros têm sobre mim, sobre você, mas enquanto você mantém essa visão que o pensamento lhe mostra de que você é o seu passado, de que você possui o futuro, essa visão do tempo, condicionada, alienada pelo tempo, estaremos sempre à mercê das situações, porque estamos extraindo tanto a nossa identidade, quanto a nossa felicidade, a nossa alegria, o sentido da nossa vida daquilo que possuímos, daquilo que temos, daquilo que fazemos. E o principal objetivo aqui é você compreender da sua jornada, é você construir a sua casa na rocha. Aonde seria construir a sua casa na rocha? Obviamente, é você não depender mais apenas do passado e do futuro, mas você ir
em direção ao seu lado intuitivo. Chegar nessa conexão, como em outras religiões se diz, atravessar o rio, atravessar a turbulência, atravessar o deserto. Você precisa enfrentar o seu deserto, que nada mais é você desconstruir a casa que você levou tanto tempo para trazer um significado. Porque talvez hoje você esteja aqui nesse vídeo buscando um novo significado porque você já esteve atrás de muitos significados, assim como eu. Talvez você já buscou significado no trabalho, significado em relacionamento, significado naquilo que você faz, significado em um esporte, mas nada disso vai lhe preencher ou pode lhe preencher, tanto quanto você descobrir aquilo que você realmente é. Você não é nada disso. Você não é nada você não é, ou melhor dizendo, e bem melhor dizendo, né, você não é somente isso. Você é tudo isso que estamos tratando aqui, ó, tudo isso, você é tudo isso, porque você é a própria vida. E estar aqui como um ser humano, estar aqui como a pessoa que você está, tem um motivo essencial, que é você reconhecer que tudo isso é o que você é e principalmente você está aqui para ver, para presenciar, para tomar consciência de que tudo isso é um milagre da vida. A família, o trabalho, tudo que engloba também a sociedade, tudo que engloba a própria natureza. Você está aqui para reconhecer a própria natureza, ela aguarda por esse seu processo. Esse processo de você romper com a ponte, romper com a casa feita na ponte. Veja só, o conhecimento que você adquiriu e que aqui está dentro desse passado aqui, todo esse conhecimento aqui, ele nada mais é do que ferramenta para você compreender isso que eu estou falando para você. Tanto quanto você aprender a ler, ouvir, a compreender essa frequência de comunicação. Mas, obviamente, nada disso vai ter significado para você se não compreender esse ponto essencial que eu trouxe aqui para você hoje. A maioria de nós, então, busca entender novos conceitos, fazer novas faculdades, entender dentro desse mundo conceitual que é a própria mente, o passado e o futuro. Mas se nunca em um momento da nossa vida a gente não parar e olhar para a gente, olhar para essa casa que construímos, quem realmente somos? Somos apenas esse papel que representamos? Quem eu sou? Sou um médico? Quem eu sou? Um policial? Quem eu sou? Professora? Quem eu sou? Enfermeiro? Eu sou essa pessoa que descobriu apenas esse papel? Não. Se você parar em algum momento, ou melhor, por 30 segundos apenas, esqueça o seu passado por 30 segundos e esqueça que existe futuro. O que sobra de você? Se você pudesse fazer esse exame, não, por 30 segundos agora eu vou esquecer que existe passado, esquecer que existe futuro. Quem eu sou então? Da onde a sua mente, ou da onde você vai extrair então algum significado? E pode surgir um vazio, pode ficar um vazio emocional que você não aprende a lidar. Por quê? O vazio emocional, o vazio existencial ou a falta de conexão com a verdade nos traz esse vazio. Por quê? Porque o vazio é algo que faz parte de quem você é, assim como o silêncio. Mas o problema, e o grande problema nosso, é que aqui dentro. Opa, peço perdão aqui pela parte técnica. É que aqui dentro do passado e do futuro, aqui dentro dessa caixa aqui, você não consegue ver o agora. Você não percebe o quanto você também é algo além disso. E aqui dentro, não é à toa que aqui ficou essa riscaceira, e até peço desculpa pela parece um rascunho, mas o que acontece aqui dentro do passado, do futuro e dentro da sua mente é que tá essa baderna aqui, ó, completa. Isso não é por acaso, tá tudo faz muito sentido, por quê? Porque aqui dentro
É som, é barulho, é o nosso pensamento, é você narrando a sua própria vida. Os pensamentos narrando, porque por que que o pensamento não tem quietude? Por que que a gente não descobre a quietude e o silêncio do pensamento? Justamente porque dentro da nossa mente é passado e futuro. E sem perceber, acreditamos ser normal precisarmos estar a todo instante narrando o passado e o futuro, continuamente. Então é muito barulho, muita baderna dentro do nosso próprio pensamento. E dentro desse barulho você não consegue compreender, embora tudo que você ouviu e viu aqui hoje está passando por esse filtro dos seus pensamentos, dentro desse barulho você não consegue compreender nada. E não é preciso compreender, é preciso apenas ver. Apenas você permitir, reconhecer o modo automático que a sua mente entra, de pensar, de julgar, de condicionar, mas entender que o propósito essencial não é você construir nada além de conhecer a si mesmo. O propósito essencial não é você conhecer nada, não é você conquistar nada, apenas reconhecer aquilo que você já é. Você está aqui para isso. Atravessar essa ponte. Aos poucos ir se desfazendo dessa visão tão limitada que você criou em torno de você. E experienciar essa consciência pura, que é o silêncio, que é o espaço, que é o vazio que hoje tanto lhe assusta. Mas assusta a mente. Assusta esse eu, esse falso eu, essa noção de eu falsa que nós nos identificamos dentro da própria mente. Esse sim tem medo do vazio, tem medo do espaço, porque não é mais que uma criação inconsciente, é verdade, mas automática, que aprendemos durante a vida. Aprender a olhar para esse movimento automático é você tomar consciência dele. À medida que você vai tomando consciência daquilo que pensa e reconhece que é só um pensamento, você vai perceber que também aquilo que você é para você hoje é só um pensamento, é só uma ideia. E é por isso que essa ideia se sente tão frágil, se sente tão à mercê, tão insegura, tão com falta de equilíbrio, com falta de clareza. Porque estar sobre uma ponte é algo muito instável, é apenas uma ideia que você carrega na sua mente. As outras pessoas que tenham, que continuem a ter, que possam ter muitas ideias sobre nós, é problema delas. Agora, cada um de nós deveria não depender da própria ideia que tem sobre si, mas sim da consciência, de sentir-se algo, mas de sentir, né, a vida no agora, sentir-se conectado com Deus, sentir-se conectado com a vida. E esse sentir e essa consciência nada mais é do que você, apesar de ter que passar ainda por todas as dificuldades, todos os desafios que vamos enfrentar durante a nossa vida, ter como pano de fundo a consciência do que você é. Porque quando você descobre, ou quando descobrimos o que somos, quando eu sei o que eu sou, tudo na nossa vida a gente começa a ver com olhos diferentes e começa a perceber e a entender. Tudo é passageiro. Tudo é apenas um momento. Tudo é aprendizado. Mas o eu sou, o verdadeiro eu, é eterno. Esse é o eu da sua consciência. Eu honro e agradeço a sua atenção. Peço perdão pelo formato, né, que eu trouxe até desenhos, às vezes ali muito, né, rabiscados, mas vou procurar evoluir nessa parte aí para trazer mais vídeos explicativos como esse, mais aulas como essa. Talvez essa foi uma aula de introdução para você entender o porquê que ainda vive nesse modo automático, reativo, né, disfuncional, movido por emoções, por dependências emocionais, por insatisfações. É porque se não buscamos dentro de nós, no nosso verdadeiro eu, né, não conhecemos esse lado intuitivo, que é a parte da nossa consciência, de estar mais presente para a vida, a gente vai estar sempre tentando proteger a nossa casinha, tornar a nossa casinha feliz, nos tornarmos felizes, mas estamos ainda no meio da ponte, em um local muito instável, muito inseguro. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, deixa uma dúvida, converse, pode deixar no comentário, eu faço questão de responder. E vamos juntos nessa jornada de transformação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.